Muito boa tarde. Vamos dar sequência aqui na programação do nosso terceiro simpósio. É um prazer ter vocês aqui. Meu nome é Roberta e eu venho falar em nome do Conselho de Autorregulamentação da Acupuntura do Estado do Rio de Janeiro. Eu sei que aqui a maioria está muito interessada nas práticas, nas formas de trabalho, nas novidades terapêuticas, mas a gente, sem a legislação, não consegue andar muito e eu queria clarear um pouquinho essa situação da acupuntura no Brasil para vocês. Todo esse material que está aqui já foi entregue à Cláudia para disponibilizar para todos os congressistas. Então, vocês não fiquem tão preocupados em copiar e tal, porque todos terão acesso a exatamente esse material. Mas se quiser tirar foto, alguma coisa, por favor, fiquem à vontade, tá bom? Então, a primeira coisa importante da gente esclarecer é que não há lei que regulamente o exercício da acupuntura no Brasil. Se não há lei, estamos todos amparados pela Constituição da República de 1988, que diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Enquanto não houver lei, todos, absolutamente todos, podem exercer a acupuntura. Não significa que você deixa de ser responsável pelos atos que pratica, tá? O fato de todo mundo poder fazer não exime de responsabilidade. Mas ninguém pode dizer que alguém está proibido de ser acupunturista no Brasil até que haja lei. Vocês já devem ter ouvido falar que existe um negócio chamado CBO, Classificação Brasileira de Ocupações. Isso não é uma lei, isso é um rol de atividades que as pessoas exercem e quando há necessidade de recolhimento, de taxa, pagamento, essas coisas, é preciso um código para que esses pagamentos sejam feitos, principalmente no âmbito público. Para a prefeitura dar um alvará, para o SUS pagar um atendimento, então existe essa classificação brasileira de ocupações. E a acupuntura, eu não vou ler o slide todo, porque assim, o slide está dizendo aquilo que eu estou falando para vocês, vão ganhar tempo, que eu acho que é mais justo, tá? O importante é saber que a CBO não é lei e ela não tem poder de regulamentação, ela é apenas uma lista, uma classificação. Se vocês entrarem lá no site do Ministério do Trabalho, vocês vão ver essa classificação e aí vocês podem fazer uma busca por acupuntura, tá? Encontre sua ocupação. E aí aparece o código 3221, que é Tecnólogos e Técnicos em Terapias Complementares e Estéticas. Dentro desse código 3221, a gente tem o 322105, que vem lá com a ocupação técnico em acupuntura. E aí, se você entrar nesse link, ele vai dizer que a acupuntura é uma ocupação de nível médio, tudo que o acupunturista faz, deixa de fazer, o que ele precisa, enfim, tem toda uma descrição do que é a atividade do acupunturista. Agora a gente entra no aspecto que, quem sabe, um dia nos dará uma lei. São os projetos de lei que dependem dos poderes legislativos e do executivo. O legislativo faz a lei e o executivo sanciona a lei. O que a gente tem hoje? Para dizer o que a gente tem hoje, a gente vai voltar no ano passado. No final de 2019, foi aprovado na Câmara um projeto de lei 1549 de 2003. Esse projeto levou 16 anos na Câmara dos Deputados para ser aprovado, tá? E aí a gente tem um agradecimento a várias pessoas que durante todos esses anos estiveram envolvidas nessa tramitação. Lá nos primórdios com o VU, acho que a maioria de vocês conhecem o VU de São Paulo, do SEATA. E agora, mais recentemente, o grupo de Minas tem tomado vamos dizer assim, protagonismo na defesa dos projetos de lei. Então, tem lá o nome do Alexander Assunção, que é o presidente do Conselho de Autorregulamentação de Minas, do Jean Luiz e do Afonso.
tempo todo, várias instituições trabalharam em prol da aprovação desse projeto, então eu tenho o nome de várias delas, eventualmente alguém pode ter ficado de fora, já me desculpo. E a gente teve um apoio muito importante do Giovanni Cherini, que foi um deputado que abraçou a causa da acupuntura e das práticas integrativas. Então, no final de 2019, esse projeto saiu da Câmara e foi para o Senado, onde tudo recomeça. Quando chega no Senado, ele muda de número. Ele passa a ser o 5983 de 2019. É um texto que foi aprovado na Câmara, que agora vai para o Senado e vai tramitar em todas as comissões novamente, eventualmente vai sofrer alguma alteração, até que, quem sabe, um dia possa ser aprovado. Vocês podem entrar no site do Senado, se cadastrar para acompanhar o projeto. Isso significa que toda vez que o projeto tiver um movimento, você recebe um e-mail contando sobre o que está acontecendo. Você pode e deve votar na enquete do Senado dizendo que sim, você quer esse projeto. Tá? Você vê lá, essa fotinho eu já tirei, tem mais ou menos um mês, mas você vê que o não também tem um apoio grande, então a gente precisa mostrar que sim, queremos lei e tudo mais, enfim. O que é importante que diz nesse projeto? Vamos lá, isso aqui vale a pena a gente ler. É assegurado o exercício profissional da acupuntura, inciso 1, portador de diploma de graduação em nível superior em acupuntura. Por que isso está escrito aí? Porque no Brasil nós temos 12 bacharéis em acupuntura graduados pela Estácio nos anos 2000. Tá? Alguns deles são membros do Conselho de Autorregulamentação. A Estácio de Sá, nos anos 2000, abriu um curso de graduação de terapias naturais e um desses cursos era acupuntura. Depois houve um embrólio lá que não vale a pena eu falar agora, mas alguns alunos persistiram e quiseram se formar e eles foram obrigados a dar o curso. Então a gente tem 12 bacharéis em acupuntura no Brasil. Então, na hora que eu faço uma lei, eu não posso deixar ninguém de fora. Então, eles estão lá, os graduados. Com sorte, teremos mais faculdades no Brasil daqui para frente. Bom, o inciso 2, diploma de graduação no exterior, para que um cara que se formou lá fora possa revalidar seu diploma aqui dentro. O 3, profissionais de saúde, portadores de título de especialista reconhecidos pelos conselhos. 4, curso técnico em acupuntura. Durante muitos anos no Brasil, nós só tivemos curso técnico. Então, a gente tem que ter isso aí aprovado. E no inciso 5, aqueles que possam comprovar que vem exercendo acupuntura por pelo menos 5 anos. Nesse inciso 5 estarão todos aqueles que não se encaixam nos demais. Aí você vai me dizer, mas eu estou fazendo o curso agora e se não der tempo. Isso pode acontecer eventualmente. A gente não sabe se essa lei passa daqui a um mês ou vai levar mais 20 anos. Tá? Enfim. Então é esse o texto que está lá para ser tramitado e quem sabe ser aprovado. Existe um outro projeto no Senado que é do 254, mas ele já foi encerrado. Mas de repente vocês vão entrar no site e fazer uma busca, vão achar esse projeto, a tramitação dele encerrou. O senador Randolfo Rodrigues entrou com um projeto, na época a gente estava ameaçado de perder na Câmara, mas agora que tudo prosperou, ele tirou o projeto, então esse não tem mais. O que talvez aconteça no dia 23? No dia 23 de março comemora-se o Dia do Acupunturista. Então, até a emerção do coronavírus, estava agendada uma audiência especial em Brasília, no Senado, para comemorar o Dia do Acupunturista. Nós já temos notícia que algumas dessas audiências foram canceladas e estamos aguardando para saber se a nossa vai ser também cancelada ou não. Muito provavelmente sim, mas não sabemos ainda. Para quem não sabe, dia 23 de março é o Dia do Acupunturista, comemore, é o nosso dia. Uma outra coisa importante de todo mundo saber é que em 2013 prosperou um projeto de lei muito importante que ficou conhecido como a Lei do Ato Médico, que era um projeto que discriminava tudo que era competência do médico, e havia lá um inciso que dizia que perfurar a pele com instrumento perfurante, blá, 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 era um ato exclusivo médico. Isso gerou uma grande movimentação em toda a área de saúde,
né? Porque os enfermeiros, como é que iam fazer suas atividades se eles não pudessem mais curar ninguém? Como é que os acupunturistas iam trabalhar? Como é que os tatuadores iam trabalhar? E a presidenta Dilma, na ocasião, vetou esse inciso que impedia, que poderia vir a impedir a atuação do acupunturista, do enfermeiro, do tatuador e etc. Então, graças a esse ato, essa lei foi aprovada, mas nós, acupunturistas, não sofremos por causa disso. Na justificativa do veto, porque quando o presidente veta uma parte de um projeto de lei, ele precisa justificar por que está vetando. E lá consta acupuntura. Então, apesar da acupuntura não ser aí uma profissão regulamentada, como ela existe na prática do país, ficou muito claro no texto do veto que aquele inciso estava sendo vetado para resguardar as atividades do acupunturista. O que acontece quando existem vetos numa lei? O executivo é obrigado a apresentar um novo projeto adequando todas as coisas. Então, está tramitando até hoje esse projeto 6126, que pretende rever a lei do ato médico. Ele não tem nada muito complicado para nós, mas não custa ficar de olho, porque, eventualmente, como ele ainda está em tramitação, pode ser que haja alguma coisa ainda que venha a nos prejudicar. Isso está na Câmara dos Deputados, tá? Existe esse outro projeto aqui também, mas a gente acredita que ele não vai prosperar, porque ele também foi apresentado como uma emergência, caso a gente perdesse um 549. Foi apresentado, acho que pela Érica Cocai, se não me engano. Mas esse aqui ainda não foi arquivado, não. Ele existe ainda. E aí ele fala mais ou menos o que diz no Senado, tá? Profissionais graduados, graduados do exterior, pós-graduados, nível médio e quem comprove o exercício profissional até um período. Agora vamos falar um pouquinho de SUS. O SUS, Sistema Único de Saúde, ele tem uma regra própria que só vale para o SUS em relação à acupuntura, tá? Com a criação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em 2006, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar da Portaria 971, que instituiu essa política, instituiu oficialmente a acupuntura no Sistema Único de Saúde. Ela já existia, mas ela não tinha regulamentação intra-SUS, tá? Então foi criada essa política e, na época, as terapias incluídas foram a medicina tradicional chinesa / acupuntura, a homeopatia, crenoterapia e antroposofia. Crenoterapia e primarismo é a mesma coisa. Então isso entrou na política em 2006. E o que diz lá em relação à acupuntura? Para toda inserção de profissionais que exerçam a acupuntura no SUS, será necessário o título de especialista. Isso na época foi uma vitória importante, porque havia no meio médico uma pressão muito grande que a acupuntura ficasse só a cargo dos médicos. E com essa portaria, os demais profissionais de saúde ganharam acesso à possibilidade de, no sistema, quem estava na rede, poder fazer acupuntura. O que está acontecendo hoje? O Conselho Federal de Medicina vem sistematicamente, através da Justiça, cassando os títulos de especialistas dos diversos profissionais de saúde e tem se saído vitorioso na maioria dos casos. Então, na hora que você for um profissional de saúde, mas o seu conselho de classe não puder mais titular você como especialista, o seu gestor pode não querer mais que você faça acupuntura no SUS. Foi uma jogada esplêndida do Conselho Federal de Medicina, tá? Eles sempre tentaram bater na acupuntura como prática legal da medicina e sempre perderam. Mas, alegando o aumento da competência, eles têm tido um amparo legal. Então, na prática hoje do SUS, a maioria das unidades, a acupuntura está ficando com os médicos e as outras práticas, os enfermeiros, agentes de saúde, fisioterapeutas e tudo mais. A última bomba foi que o presidente da República baixou um decreto lá, sugerindo que o NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, não seja mais obrigatório nas unidades. E é no NASF que o acupunturista trabalha.
Então, com esse presente que o Executivo nos deu agora recentemente, a chance da acupuntura ficar realmente restrita aos médicos aumentou muito. Porque se o gestor não é mais obrigado a ter um núcleo de apoio à saúde da família, onde é que ele vai botar o acupunturista? Ele já não é obrigado a botar. Os especialistas estão perdendo seus títulos e o NASP acaba. Essa é a nossa realidade hoje dentro do SUS. Opa. No estado do Rio de Janeiro, pasme, existe uma lei. Foi sancionada na época pelo governador era o Garotinho, e que fala lá que vai ter que ter acupuntura no serviço, blá blá blá. É uma lei muito genérica, ela não é específica, ela não diz como vai ser feito, nem quem vai pagar, ela não diz nada, mas ela pelo menos diz lá que, fica o Poder Executivo autorizado a criar o serviço de acupuntura nas unidades hospitalares do estado do Rio de Janeiro. Então isso existe. Agora, como, quem, onde, não sabemos. Mas a lei está lá. Agora, uma coisa importante, que é a legalização. Você, acupunturista, quer abrir seu consultório, quer fazer a sua prática, enfim. O que a gente recomenda? E aí, eu falo conselho de autorregulamentação. Tá? Já vou explicar o que é autorregulamentação, mas primeiro quero dar essa luz aqui. Quem vai abrir um consultório, quem vai abrir uma porta, tem que ter um alvará de localização. O alvará é um documento público dado pela prefeitura, emitido pela prefeitura, que vem lá o seu nome e a atividade que você exerce. Então, quem vai ter uma porta aberta, quem vai ter uma placa, quem vai fazer propaganda, tem que ter esse documento para que quando o fiscal bater lá na sua porta, você não tenha maiores apurriações. Tá? Nós no CRAERJ recomendamos que todo mundo tenha um alvará. E aí você me diz, mas eu não tenho consultório, nem vou ter. Por que eu preciso de um alvará? Existe um tipo de alvará que é para quem não tem sala. É para aquele profissional que é ambulante, que trabalha pela rua, que vai de casa em casa. Ele se chama alvará não localizado. É importante que você tenha esse alvará pelo seguinte: se amanhã ou depois houver uma lei e por alguma razão você não se enquadrar na lei, vamos imaginar que você acabou seu curso de acupuntura agora, não tem 5 anos de atividade, e a lei passou. Como é que você vai exercer a acupuntura? Se você tiver um alvará com seu nomezinho, está tudo resolvido. Quando o poder público dá a você o direito de fazer alguma coisa, ninguém pode tirar. Então, nós recomendamos que todo acupunturista, principalmente aquele que não é da área da saúde, que não é egresso da saúde, né? Porque depois que você vira acupunturista, você é da área da saúde. Então, se você não era, agora é, seja bem-vindo. Mas aqueles cujo conselho não dão mais o título de especialista, enfim, qualquer pessoa que eventualmente possa achar que corre algum risco de no futuro ter um problema, vá na prefeitura do seu município e tire um alvará. Conta a lenda que no Rio de Janeiro há um alvará autodeclarado. Ou seja, você diz o que você é e o alvará sai. Não sei se essa lenda procede, mas conta a lenda que é assim. A cada gestão municipal essas regras mudam. Então, por exemplo, esse ano, que é um ano de eleição, pode ser que seja mais fácil tirar um alvará, pode ser que seja mais difícil, pode ser que a regra que vale hoje não vale ano que vem. Vão na prefeitura e tentem e busquem esse alvará, pelo menos um não localizado, com o nome de vocês escrito lá, acupunturista. Se o poder público disser que você pode, ninguém pode dizer que você não pode. Então isso é uma maneira de você botar sua cabeça tranquila no travesseiro e não ter problema. Acreditem, há fiscalizações. Há colegas acupunturistas que já sofreram várias fiscalizações. Quanto mais bem sucedida a sua clínica, quanto melhor for a sua divulgação, mais o fiscal bate lá. E se você não tiver tudo direitinho, é um problema muito sério. Tá? Então isso é importante.
Vocês podem acessar o site do CRAERD, tem lá as orientações, craerd.org, tá? Para ver tudo isso. E aí, deixa eu explicar um pouquinho o que é autorregulamentação. A gente fala conselho, parece que é uma autarquia, né? Não é. A autorregulamentação é uma via para estabelecer normas para uma atividade cuja regulamentação pelo Estado não existe. Já que não há lei para a acupuntura, há uns 17 anos atrás, um grupo de acupunturistas se reuniu. Na época, a orientação partiu do ministro da Saúde, que era o Zé Serra, e que recomendou que a gente, acupunturistas, que nós nos organizássemos em conselhos de autorregulamentação, para que houvesse uma figura jurídica consistente para lutar pela classe. Então foram criados vários conselhos, tá? O COBRAC, o CRAESP, o CRAERD, o CRAEND, o CRAEN, enfim. Alguns ainda estão ativos, outros não, tá? E a autorregulamentação, o que é? É uma maneira da própria classe se organizar e dizer para a sociedade, olha só, a acupuntura deve ser feita assim. Então tem um código de ética, tem regras, tem normas, tudo que uma autarquia tem. O que nós não temos? Poder de polícia. Então, infelizmente, quando o CRAERD recebe uma denúncia, o máximo que o CRAERD pode fazer é conversar com as partes. Eu não tenho poder, por exemplo, não eu, Roberta, eu, a instituição, tá? De impedir que alguém faça acupuntura, mesmo que eu veja que a prática é muito ruim ou é uma prática perigosa. O sujeito sonhou com o antigo e virou acupunturista. Ele pode. Não tem lei, entendeu? Ele pode. Mas eu não posso impedi-lo. Apesar de eu ser um conselho, eu sou autorregulamentado. Se eu fosse como o CONAR, Conselho Nacional de Propaganda e Marketing, que é autorregulamentado, mas vocês já devem ter ouvido falar muitas vezes que o CONAR consegue mexer com a propaganda quando a propaganda é mal feita, quando ela é abusiva. Por quê? Porque eles conseguiram congregar toda a classe de publicitários. Nós, infelizmente, ainda não. Tá? Mas um dia, quem sabe, a gente vai ter força suficiente para isso. Então, para vocês entenderem, conselhos de autorregulamentação mais recentes que estão sendo criados, o CONAFLOR, que é do pessoal da terapia floral, e o dos optometristas. Os optometristas estão conseguindo avanços impressionantes reunidos no Conselho de Autorregulamentação. Tá? Então, assim, a autorregulamentação é legítima, ela é legal, ela não é autárquica, mas quando ela tem muitos membros, ela tem força. Então, aqui no Rio, o CRAERD existe e a gente espera que cada vez mais a gente tenha associados empenhados que possam ajudar nessa missão que o CRAERD tem. Certo? Isso aqui é um casinho que eu também não vou ler, mas vou contar para vocês. Em 2012, lá no downtown, na Barra da Tijuca, tinha um chinesinho trabalhando, o senhor Yutin, e a polícia foi lá e levou o pobre senhor Yutin algemado com uma denúncia do Conselho Federal, do Conselho Regional de Medicina. Tá? Fechou o consultório dele, levou ele algemado, e imagine isso, porque ele estava praticando ilegalmente a medicina. Só que o senhor Yutin, embora fosse um chinês, mal falasse português, toda a documentação dele era chinesa, ele tinha um alvará de localização emitido pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Ele tinha assentimento sanitário, ele tinha toda a papelada que o poder público existe para você ter um consultório. Moral da história, ele passou o constrangimento de ir para a delegacia, de ter a sua prática fechada, de passar por aquele constrangimento. Não sei se vocês conhecem o downtown na Barra do shopping. Imagina a cena, tá? E aí o que aconteceu? O Conselho Federal de Medicina, quando ele apresentou todos os seus papéis, perdeu. E ele processou o Conselho e ganhou. Tá? Mas repara, o troço começou em agosto. Só terminou em novembro. Então, foram meses de comprometimento da atividade profissional da pessoa, tá? Mas ele foi salvo, vamos dizer assim, porque ele tinha documentação, tá?
Ele não era brasileiro, ele não tinha diploma nenhum válido no Brasil, ele não tinha nada, mas ele tinha a documentação do poder público. Então isso não é brincadeira, isso é importante. O que eu recomendo para vocês? Esse é meu último slide, a gente depois pode conversar. Garanta os seus direitos. Tenha um alvará, é o último. Tenha um alvará, localizado ou não. Se você tem uma porta aberta, se você vai toda segunda-feira atender lá no consultório do seu amigo, mas se você está lá toda semana, você está localizado. Tenha um alvará. Ah, eu trabalho a domicílio, eu vou hoje aqui, amanhã eu estou ali, tenho um alvará não localizado. Ah, eu não trabalho mais não, eu estudei acupuntura porque eu gostava, mas eu quero o direito de ser acupunturista. Tira um alvará não localizado, onde tenha seu nome e atividade de acupunturista, tá? Não consegue fazer nada disso? Faça um memorial. O que é isso? Junte documentos que mostrem que você vem exercendo a atividade de acupunturista. Prontuário de paciente, cursos que você faz, declaração de paciente, de preferência com a firma reconhecida, porque uma hora eles dizem que não precisa mais, outra hora eles pedem, a gente nunca sabe. Então, assim, tudo que você puder comprovar que você vem fazendo acupuntura desde X, será útil se amanhã ou depois a lei passar, e a gente espera que a lei passe, porque com lei, gente, tudo melhora. Um ou outro pode não ser contemplado? Pode, mas a maioria será, e a acupuntura tende a prosperar uma vez que haja uma legislação, tá? A perseguição acaba um monte de problema. Mas faça um memorial. Se você não tem a documentação, faça um memorial. Eu não sei quanto está custando o alvará, porque isso varia de município para município, mas é o dinheiro da sua tranquilidade. O CAERJ está de portas abertas para receber os associados. Você não é obrigado a se filiar ao CAERJ, mas quanto mais gente a gente tiver no conselho, mais força a gente tem. Tá? Então é muito importante que vocês avaliem a possibilidade, primeiro de se resguardar, mas depois de começar a fazer parte de uma associação que realmente desempenhe um papel na luta pela acupuntura. Tá bom? Então, os slides ficaram, perguntas estão abertas, já tem uma fila ali. No caso de quem tem especialização, pós-graduação, o conselho teve essa derrota do conselho de medicina. Como fica isso? Como fica? Olha só, a pós-graduação, todo curso de pós-graduação, ele o nome desse título é especialização acadêmica. Quando você é pós-graduado, você faz um lato sensu, você pode se denominar especialista, mas é um título acadêmico, não é um título profissional. Quem dá o título profissional é o conselho. Vou dar um exemplo para vocês. Na vida passada eu fui dentista, mas um dia eu resolvi fazer uma pós-graduação em psicologia. Ela vale, eu posso dizer que eu sou especialista em psicologia, mas eu não posso clinicar. Tá? Então, assim, o seu título, se o seu conselho perdeu a possibilidade de dar a especialidade profissional, você continua tendo um título acadêmico. Se o seu trabalho, por exemplo, aumenta o seu salário por titulação, isso vale para a prova de títulos em concursos públicos, tá? Mas ele deixa, para atuar como acupunturista, hoje no Brasil, basta você querer, não precisa de papel nenhum. Você não tem necessidade de ter nenhum documento para atuar como acupunturista. Dentro do SUS, e apenas dentro do SUS, é que sem o título você não pode mais. A não ser que o seu gestor goste muito de você. Porque vocês sabem, quem é da rede aqui sabe que a gestão é descentralizada, cada gestor tem autonomia para fazer as coisas. Mas assim, nada impede você de continuar sendo acupunturista. Você deve evitar de usar especialista em acupuntura. Vamos imaginar que você seja fisioterapeuta. Você não deve usar, eu sou fisioterapeuta acupunturista. Diga que você é fisioterapeuta e acupunturista. Como se você tivesse duas profissões. É assim que funciona. E no seu alvará, procure ter lá acupuntura. Bem especificado. Tá? No momento, quais são os conselhos que ainda têm assim, a especialização em acupuntura?
Olha, eu posso não te dar uma resposta 100% correta, mas a medicina, a veterinária, a odontologia, a biomedicina, a enfermagem tinha perdido e tinha recorrido. Eu acho que eles conseguiram, mas eu não tenho certeza. Então, quem é da enfermagem, vai lá no Corém e procura saber. Porque na primeira ação a enfermagem perdeu. Mas eles recorreram e eu acho que eles ganharam. Como o CRAERJ não cuida das profissões, cuida só da acupuntura, eu não sei te dizer isso com certeza, tá? Mas verifiquem no conselho de vocês, quem é da área da saúde, como é que está a situação. Fala. Você quando vai tirar o alvará, normalmente você tem que pagar o imposto e pagar ISS e tudo mais, e para você pagar isso, você tem que estar inscrito nos órgãos públicos, e aí tem uma inscrição de autônomo. Não, cada prefeitura tem uma regra, então assim, eu não consigo dizer para você exatamente, se você for aqui em Niterói é uma coisa, se vai a São Gonçalo é outra, Maricá é outra, é difícil. Então, normalmente tem um recolhimento a cada 3 meses, o pagamento e tudo mais. A fisioterapia não tem direito? A fisioterapia, a última notícia que eu soube é que ano passado eles perderam a titulação. E até onde eu sei, o conflito ainda não tem uma decisão favorável. A biomedicina? Biomedicina ainda tem. Ainda? O que acontece com a biomedicina e a farmácia? Gente, olha só, a biomedicina e a farmácia, dentro do sistema público, não atendem pacientes. Tá? O farmacêutico está na farmácia e o biomédico está no laboratório. Então, não são profissões que o Conselho de Medicina tem muito interesse em atacar, porque eles nunca, dentro do sistema público, vão poder atender, porque não é do escopo do biomédico e do farmacêutico atender o paciente. Então, eles nem entraram nessas ações do CFM, entrou a psicologia, entrou a enfermagem, entrou a físio, a FOM nunca teve. A educação física nunca teve também. Nutrição nunca teve, não. A educação física não tinha nenhuma habilitação, eles podiam usar como recurso complementar. A especialidade é diferente a titulação, tá? O peso do documento. A fono, a educação física, eles tinham a acupuntura entrava como recurso complementar. Então, você podia fazer, mas aquilo não era um título de especialista. A nutrição, por exemplo, nunca deu nem recurso complementar. O pessoal da nutrição já tentou muito, mas nunca conseguiu. Tá? Então, tem quais são veterinária? Olha, com certeza, medicina veterinária, odonto, a biomedicina eu acho que ainda tem, e aí precisa saber se a enfermagem manteve e a fisioterapia se conseguiu o recurso na justiça. Eu não sei te informar. Porque como eu estou falando, eu cuido do CRAERJ, o CRAERJ não cuida das autarquias, entendeu? Ele só cuida da acupuntura por si. Então, para o CRAERJ, não me importa de onde você veio, importa que você é acupunturista. Então, eu não tenho essas informações de forma tão apurada. Eu acho que cada um deve ir no seu conselho de classe e procurar uma informação correta. Porque essas coisas de justiça, vocês sabem, né? Um ganha, aí entra um recurso, aí julga de novo, aí muda tudo. Então, eu não sei dizer com certeza. Procura saber lá no prefeito, porque até ano passado tinha perdido. O conflito federal, o prefeito são as regionais, né? Até ano passado tinha perdido. Então, eles com certeza vão recorrer. Não sei se já julgaram. Está dizendo aqui que eles recorreram, mas ainda não tem uma decisão. Mas a biomedicina você acha que faz? A biomedicina, até onde eu sei, não perdeu nada e nem foi processada. Até onde eu sei. É que a minha filha está fazendo biomedicina e tem essa especialização para o Estado. E ela está perguntando se posso fazer. Pede para ela ligar lá pro conselho e saber direitinho qual é a situação. Mas eu acredito que a biomedicina ainda está titulando como especialista. No Brasil hoje não precisa documento, título, diploma, nada para ser acupunturista. Aquilo que não tem lei não pode ser proibido. Não quer dizer que você não será responsável pelos seus atos, tá? A prefeitura não exige documento nenhum. Não, a prefeitura te dá o documento.
Pode ser que peça. Tem prefeitura que pede, tem prefeitura que não. Tem gestão que pede. Olha, aqui em Niterói, há uns 8 ou 9 anos atrás, o pessoal que estava no segundo mês do curso tirava alvará. Aí muda a gestão, muda o prefeito, aí muda a regra, aí muda, entendeu? Infelizmente, isso não é uma coisa fixa. Então, na época que você for lá pedir seu alvará, você tem que ver qual é a regra daquele momento. E outra, gente, às vezes o funcionário que te atende fala uma coisa, você vai no outro dia, outro funcionário, ele diz outra coisa. Então, insista, tá? É muito importante que você esteja documentado. Na verdade, você não tem que ter. A ideia de você ter um alvará é que se amanhã ou depois a lei passar e você não se enquadrar nem no graduado, nem no pós-graduado, nem no técnico, ou seja, e não tiver os 5 anos para aprovar, você teoricamente, uma vez que haja lei, não pode mais fazer essa cultura. Não precisa, você já tem um basta. É uma coisa que prove que você é acupunturista. Isso é o resguardo da profissão. Agora, se você vai abrir uma porta, aí sim você tem que ter um documento, tá? O que mais, gente, que eu possa, neste momento, esclarecer? Caso quem conhece não localizado, aí tem que tirar um localizado. Se você começar a trabalhar num lugar fixo, você abrir uma porta, você se divulgar, você tem que ter. As meninas que estavam fazendo a palestra aqui do lado, a Renata Marcondes e tudo mais, ela tem uma clínica em Rio das Ostras, vocês sabem, elas fazem um trabalho com crianças especiais. Ela tem fiscalização todo ano. Todo ano tem fiscal batendo lá na clínica dela. Ela já sofreu algumas, a gente pode chamar de bullying, por parte de outros profissionais da região. Isso acontece, tá? Então, se resguarde, tá bom? E quem quiser fazer parte do conselho, será um prazer. No nosso site tem tudo explicadinho. E se não quiser também fazer, mas precisar de alguma coisa, nós orientamos, tá bom? E eu agradeço muito a Cláudia e a presença de todos aqui. Esse material vai estar disponível para todo mundo, né? Tem um PDF com os links ativos. Muito obrigado pela presença de todos. Mais uma vez, eu vou sair da UNE, poder contar com você,